Olá, saudações. Eu sou Elcias Moreira, esse é o Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo canal Cultura em Tópicos no YouTube. O apoio cultural é da Motonorte, Motores e Máquinas do Norte. São 2 endereços para melhor servi-lo. Motonorte, cada vez mais perto de você. O episódio 2 de hoje, nessa nova situação do Cultura em Tópicos, é com Raidi Rebelo, discografia. Na verdade, trata-se de uma segunda parte de um programa que nós fizemos com o título de Flash Disco. Vamos dar continuidade àquele programa que faltou falar da discografia e de outros assuntos. E nós estamos com essa edição especial de segunda parte, trazendo o Raidi Rebelo com o tema discografia. E é com muita honra que eu recebo esse artista que contribuiu massivamente para a divulgação da música eletrônica em Manaus. Aliás, ele colocou a música eletrônica produzida e feita aqui no nosso estado, na cidade de Manaus, na rota do Brasil e do mundo. Um artista premiado 6 vezes como o melhor DJ de flashback por 5 vezes consecutivas e uma vez, foram 6 no total, e também lançou 7 discos ao longo da sua carreira, e ele vai explorar bem esses assuntos hoje aqui nesse episódio 2. Seja bem-vindo, Raidi, ao Cultura em Tópicos. Muito obrigado. É um prazer sempre renovado estar aqui com você, Elcias. Entrevistas inteligentes, inovadoras, e que possibilitam ao público, não é, ter um conhecimento tanto sobre a parte profissional como sobre como que a pessoa conseguiu chegar, né, e fazer essa parte profissional que é a que aparece mais, vamos dizer assim. Raidi, tu tens uma mensura a tua contribuição para a música eletrônica, para a música em geral aqui na nossa cidade? Como é que tu analisarias essa tua atuação, essa autoanálise para essa contribuição com os prêmios, com os discos, pelo reconhecimento da música produzida aqui, desse ritmo que você ajudou a propagar aqui na nossa cidade e também no Norte? Como é que você mensura a tua atuação nesse cenário? Olha, é sempre muito complicado a gente conseguir falar de nós mesmos dentro de um determinado assunto. Mas eu me sinto assim muito à vontade, porque foi uma coisa, vamos dizer assim, uma profissão que não existia na época que eu entrei, tanto que meus pais colocaram alguns obstáculos, não é? Porque eu cursava 2 faculdades quando eu resolvi que iria seguir com a música, sendo discotecário, não é? E o meu pai, inclusive, não acreditava que pagassem para você colocar música, porque aquilo era uma coisa tão mecânica e tão simples na casa das pessoas, né? Tinha essa eletrola lá, o cara colocava o disco. Alguém vai pagar para alguém fazer isso, mas eu tomo a liberdade de dizer que na época eu já vislumbrava uma atividade econômica dentro aquela diversão, vamos dizer assim, que eu tinha na época. Eu já vislumbrava uma possibilidade daquilo virar realmente um meio de vida, uma maneira de você sobreviver economicamente fazendo aquilo que gostava. E eu acho que esse tipo de visão acabou me possibilitando conseguir esse crescimento, porque artistas nós temos muitos. Nós temos, às vezes, pessoas excepcionais, com talentos excepcionais, mas muitas vezes, pelo fato delas não terem do outro lado o apelo econômico, aquela possibilidade de levar aquela parte tão desenvolvida que ela tem, aquele talento também para produzir resultados econômicos, acaba fazendo com que a pessoa se torne esquecida. Agora, a questão do cenário musical e também a questão dos estudos. Quais as 2 faculdades que tu fazias na época? Quais as áreas? Eu fazia administração e contabilidade. Você cursou até qual período dessas 2 faculdades? Administração eu cursei até o 4º período
E contabilidade, eu cursei bem menos, eu acho que foram 2 períodos ou 3 períodos que eu entrei primeiro em administração e no ano seguinte eu entrei para contabilidade. Consegui levar durante um tempo, mas com a minha ida, na época, para o Hotel Tropical, onde eu comecei a ganhar um valor para um garoto de 18 anos, 20 anos de idade, era um valor muito interessante na época, né? Aí você vai, vamos dizer assim, a prioridade passou a ser a música, que já era uma prioridade na minha vida, e ainda calçada por um reconhecimento econômico na época completamente inesperado, que eu não esperava naquela época ter aquela parte econômica. Eu acabei, aos poucos, fui me desligando das faculdades. Agora, como você conseguia conciliar 2 faculdades e as atividades profissionais na música? De que forma? Olha, na época eu tocava no Tropical, dia de quinta-feira à noite, que havia um jantar dançante na boate, na sexta e no sábado, né? Então essa era a minha rotina. A faculdade eu cursava administração pela parte da manhã e contabilidade pela parte da noite, que era mais complicado, porque na quinta e na sexta eu nunca conseguia estar na aula de contabilidade. Mas essa conciliação, vamos dizer assim, eu conseguia por esse fato. Como era só no final de semana, você conseguia cursar, pelo menos a parte da manhã, a administração, acho que por isso que eu consegui chegar no 4º período, né? Era mais fácil pelo fato de trabalhar à noite. Agora, Raidi, o ser humano, existem vários tipos de processos de habilidades cognitivas nas quais é utilizado vários protótipos de pessoas que aprendem. Uns aprendem revisando, outros aprendem vendo uma aula, outros aprendem ouvindo, escrevendo. Como é que é o teu processo de abstração do conhecimento? Ou seja, eu vou te dar um exemplo. Você consegue assistir uma aula e fazer uma boa prova, ou assistir uma aula tem que revisar para massificar esse assunto? Olha, hoje em dia a memória já não é tão boa, Sim. Mas eu me recordo que toda a minha época de estudante, eu sempre fui um cara que eu prestava muita atenção na explicação do professor. Porque eu não era aquele cara de ir para casa e estudar. Sim. Né? Nunca, não vou querer agora dizer que eu era um cara estudioso, que pegava nos livros. Chegava na época de prova, você tinha que dar uma revisada. Mas o meu normal era prestar muita atenção na aula do professor, e normalmente aquela explicação me bastava, né? Agora, a minha curiosidade com relação a de repente pintar um termo ou alguma coisa que me chamasse a atenção, ela me levava imediatamente aos livros que eu tinha em casa para pesquisar, para saber de onde que o professor tinha tirado aquilo. E eu acho que isso acabava influindo para que aquela matéria eu conseguisse, vamos dizer assim, ter um conhecimento melhor e um entendimento melhor. Eu conseguia entender a matéria. E conseguindo entender, né, eu acho que eu até me referi aqui àquela questão da cronologia, da história. Aquilo, eu sempre fui muito interessado nesse tema, porque muitas vezes se falava a vinda do Dom Pedro para o Brasil, né, aquela fuga da família real, e aquilo ali estava muito ligado, não é, à Primeira Guerra Mundial, não é, a Napoleão, a toda aquela coisa que havia na época, e isso me levava a tentar e a acabar conhecendo a história de uma maneira muito mais profunda do que o professor estava se referindo. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante no meu aprendizado. Raidi, eu vou mudar um pouco de assunto, vamos para o campo dos relacionamentos emotivos, relacionamentos pessoais e interpessoais. Como era o Raidi na época de juventude, com relacionado a namoros? Olha, eu era assim bem namorador na época, sim, vamos dizer assim, mas eu acho que como todo jovem, como todo adolescente. Só que meus relacionamentos, eles não eram curtinhos. Eles sempre foram relacionamentos
longos para um adolescente. 6 meses é a vida inteira praticamente, né? Então eu tive várias namoradas nesse período, com relacionamentos relativamente longos, de 6 meses e tal, né? É claro que você tinha aquelas namoradas, vamos dizer assim, que eram mais acessíveis, e tinham aquelas namoradas que era para casar, vamos dizer assim. Sim. Então você separava esse tipo de relacionamento. Então tive vários relacionamentos. Eu me casei a primeira vez muito cedo, né? Eu me casei eu não tinha nem 18 anos de idade, né? Eu namorava com a filha de um procurador da fazenda, né? Uma pessoa muito importante no bairro, e eu frequentava a casa deles, aquela coisa toda, e aí surgiu, né, uma exigência para que a gente casasse, porque havia uma suspeita de gravidez com a namorada, e acabei fazendo um casamento que precisou, inclusive, da autorização dos meus pais, porque eu não tinha 18 anos na época, né? Esse casamento, como todo casamento feito sem aquele tempo de maturação, de namoro, aquela coisa toda, nós tínhamos algum tempo de namoro, mas nós éramos 2 adolescentes na época, um com 17 anos de idade, o outro com 15, né? A coisa não ia realmente dar certo, e 2 anos depois a gente já estava separado normalmente. Mas os meus relacionamentos, eles sempre eram longos. E qual o dia, o momento, o local que você conheceu a sua esposa, que você é casado até os dias de hoje? Eu conheci no Tropical. Eu já estava trabalhando na Boate Irapuru, do Hotel Tropical, já era o discotecário de lá, e ela era frequentadora assídua. Ela ia todos os finais de semana para a boate. E na boate, eu realmente não tinha prestado atenção nela, né? Porque na boate é engraçado hoje que o DJ hoje fica num palco na frente de todo mundo, né? Na boate do Hotel Tropical, nós ficávamos dentro de uma salinha cuja única visão para a pista de dança era uma janelinha quadradinha, e eu tocava sentado, para você ter uma ideia. Era muito apertada a cabine, era melhor tocar sentado, porque a bancada onde ficavam os tocadiscos era muito baixo. Então naquela época era tudo muito improvisado. A mesa onde colocava os tocadiscos era uma mesa dessas de colégio, né? Não foi uma coisa projetada como é hoje. Hoje a mesa tem que ter 1 metro de altura para que o DJ possa tocar confortavelmente. Tem umas normas e padronização. Existem algumas, né? normas e padronizações. Na época não tinha. Então eu acabava ficando muito curvado para tocar. E aí era melhor tocar sentado. Então eu tocava sentado, e eu tocando sentado eu não tinha visão para a pista de dança. Para me enxergar a pista de dança eu tinha que me levantar para olhar pela janelinha. Então eu não tinha muito contato visual. Por isso eu não tinha reparado na minha esposa. E ela, através da namorada do meu irmão, que eram colegas de colégio, ela mandou um recado para mim, que queria me conhecer e tal. E aí a gente marcou o encontro, inclusive perto da minha casa. Ela foi até lá, ela chegou lá dirigindo o carro do pai dela, né, na época, um Del Rey automático, que era um carro assim, né, de muita visibilidade, vamos dizer. E aí nós nos conhecemos e começamos a namorar. O pai dela fazia o que, Raidi, na época? O pai dela era dono de uma cerealista Norte-Sul, que funcionou aí uma época ali na Avenida 7 de Setembro. Não é? Essa cerealista cresceu bastante, né? Hoje é comandada pelos irmãos dela. Ela tem 2 irmãos que comandam essa cerealista, que já mudou de nome, naturalmente, se tornou outra empresa, mas é uma grande empresa hoje em dia, fazendo outras coisas além de cerealista, né? Ela praticamente abandonou o ramo, já estão fazendo outras coisas, não é? Mas na época não era um grande comércio, entendeu? Por sinal até pequeno, mas com uma venda muito grande, não é? E possibilitava a família ter alguns luxos, aquela coisa toda. E foram quantos anos de namoro? Olha, nós namoramos de 83, mais ou menos, até 86, 87,
quando passamos a morar juntos. A gente não casou. E em 87 nós passamos a morar num apartamento que ficava em cima da casa do pai dela, não é? Em 88 ela engravidou, não é? Ela já ficou grávida da minha filha mais velha. E aí, daí nós viemos para um apartamento na 7 de setembro, né, onde ficamos alguns anos também, morando nesse apartamento. Chegamos a morar uma época na minha casa, né, por causa da doença do meu pai, a parte final, né, da doença dele. Eu acabava tendo que ficar muito tempo em casa. E isso até nós conseguirmos comprar uma casa no Parque 10. Isso sempre alugado, esses apartamentos? Esse apartamento, na realidade o apartamento da 7 era em cima da cerealista. Sim. Onde o pai dela tinha. Então ele cedeu para a gente o apartamento, nós moramos uma época nesse apartamento. Depois fomos para minha casa, né, a casa do meu pai, moramos uma época lá também. E de lá eu consegui adquirir uma casa no Parque 10, não é? E aí nós nos mudamos para essa casa, onde ficamos muitos anos por lá. E como era a cabeça da sua esposa na época que você ia para a noite? Como é que funcionava? Como é que ela digeria esse processo do esposo trabalhar na noite, tocando? Olha, ela sempre foi muito tranquila. Como ela me conheceu fazendo esse tipo de trabalho, ela sempre foi muito tranquila. Ela nunca foi uma esposa ciumenta de evitar que eu fosse para qualquer lugar, ou que de repente quisesse estar comigo o tempo inteiro, embora hoje, não é, isso já tem alguns anos, ela seja minha companheira constante, inclusive em algumas viagens para o interior. Eu fui tocar recentemente no Rio de Janeiro, fui fazer um show no Rio e ela me acompanhou. Nas festas do Estúdio 5 aqui em Manaus, ela me acompanha em todos os eventos. Qualquer festa aqui em Manaus, ela está comigo, em qualquer evento, não é? E é uma companheira fantástica, né? Uma pessoa assim que ela te dá força, ela realmente te apoia. Então, esse tipo de problema de ciúme eu nunca tive com ela. Ela sempre teve uma confiança muito grande nela mesma, não é? E que era importante para mim que eu tivesse essa retaguarda, né, dentro de casa o tempo inteiro. Isso me possibilitou, sabe, um investimento maciço na minha carreira, uma dedicação muito grande a ela. Quantos anos de casado esse ano, Raidi? Olha, nós, se contarmos desde a época de namoro, adolescência, nós já estamos aí com mais de 40 anos. Né? Desde adolescência não, desculpe, desde o namoro ali, de 83 até hoje, já dá mais de 40 anos. E os frutos dessa relação? Fala um pouco dos filhos. Bom, nós temos uma filha que está com 35, 36 anos, o qual nos deu um netinho, né? E, temos uma outra filha que é enteada da minha esposa. Ela, na realidade, ela é minha filha de um outro relacionamento, mas sempre morou lá em casa, né? Sempre desde criança, desde pequenininha, bebê mesmo, né? Ela mora com a gente. E essa minha filha, ela não é de festa, não gosta de festa. Ela é o que se chamam de hoje meio de nerd, né? Adora estar dentro do quarto. Tem computador, mesa de desenho, que ela faz desenhos de avatares, né, para esses jogos de videogame que a pessoa tem que criar um avatar, aquela coisa toda. Ela cria isso aí e esses desenhos são vendidos para o exterior em dólar e tal, né? Eu não faço questão nenhuma de ir para festa. Eu acho que ela nunca foi numa festa minha, a não ser algum aniversário, que ela ia quase que pela orelha, entendeu? Mas ela realmente não gosta. E temos o nosso filho mais novo, que é o Rafael, né? O Rafael é um adolescente de 15 anos de idade, né?
se compararmos com alguns adolescentes de hoje, é um filho que absolutamente não dá trabalho. Não é muito fã de estudo, né? Parece o pai, puxou um pouco pro pai, sabe? Só estuda na hora que a corda tá no pescoço, aí ele corre, estuda, passa, né? Sempre tá dando susto na gente, mas não é um cara rueiro, ele não é muito de estar em rua, é um atleta, gosta de jogar, pratica esporte. Então, assim, comparado com os problemas que alguns pais costumam enfrentar, eu tenho um mar de rosa com os filhos, vamos dizer assim. Nós temos aí, o Guilherme, uma imagem para mostrar para os telespectadores do Cultura em Tópico da família do Raidi. Eu vou pedir para o Guilherme soltar aqui na tela. Essa aí, ó. Aí temos aí a família reunida. Aí são todos, né? A minha esposa, a minha filha mais nova. Essa aqui desenha Avatar? Qual é o nome dela? Essa é a Rayane. A Rayane. E a tua esposa? Rayane, a minha esposa Rosete. Rosete. A Raiza com o filhote no colo, né? Que é o nosso netinho. O Eduardo, o Dudu, né? E o Rafael aqui do lado direito. Você havia me falado no programa parte 1 sobre os hábitos familiares na época dos teus pais. Como é que se constitui a tua família em hábitos? Vocês almoçam juntos, jantam, final de semana? Como é que é o hábito da tua família com os teus filhos, tua esposa e filhos? Bom, hoje em dia é bem mais complicado. Quando os meninos estavam menores, né, as filhas estavam menores e tal, nós tínhamos uma rotina mais, como é que eu posso dizer, uma rotina mais parecida com a rotina da minha família, né, antigamente. Né? Mas hoje em dia está bem complicado. Por quê? O meu filho mais novo, a minha filha não mora em casa, né? A Raiza mora hoje na casa lá do Parque 10. Sim, né? Aqui tem um filho. Aqui tem um filho, ela mora na casa do Parque 10, que era nossa, e nós, quando ela casou, nós demos para ela a casa para ela morar lá. E essa casa, lá no Parque 10, por acaso, é uma casa super grande para ela, com o filho hoje, ela já não está mais com o marido, então são só duas pessoas, né? Então, por isso, o Dudu, praticamente toda noite que ela tem plantão, que a minha filha é enfermeira, plantonista, né? O Dudu está lá em casa conosco. Não é? Então, ela já não se encontra. A Rayane, por causa desse tipo de trabalho, ela sempre almoça conosco, comigo, com a minha esposa. Eu estou em casa invariavelmente, meio-dia, embora eu não seja muito certinho no horário, né? A gente almoça meio-dia, meio-dia e meia, às vezes 1 hora, dependendo, né, de algum compromisso que me prenda na rua. A minha filha mais nova sempre está com a gente. Então ela sempre almoça conosco. O Rafael não, porque o Rafael estuda de manhã e ele já sai 1h15 da tarde. E normalmente ele almoça por lá e de lá ele já tem prova, ou então nós vamos buscá-lo, já deixamos na aula de reforço, que ele tem uma aula de reforço à tarde, ou às vezes ele tem treino, né, de vôlei, que ele treina também de tarde. Então, assim, a vida dele é muito mais corrida até do que a nossa, vamos dizer. Só que a gente tem que dar o suporte, né? Então, pega daqui, deixa no reforço, pega no reforço, leva para o treino, é aquela correria. Então, ele está sempre muito pouco com a gente nas refeições. Raidi, o home office tomou conta do mundo depois da pandemia. O mundo praticamente se dobrou nessa nova forma de produzir. E talvez é interessante porque o mundo, as coisas devem estar em movimento, se transformando. O que tu pensas do home office? Tu praticas essa modalidade de trabalho? Sim, eu acho que hoje eu resolvo 90% das coisas que eu preciso, eu resolvo de casa. Hoje eu saio muito menos para a rua, até mesmo porque algumas coisas que eu poderia fazer presencialmente, como por exemplo no meu estúdio, eu tenho que ir no estúdio gravar, fazer alguma coisa. Então, às vezes, o que me leva ao estúdio preciso colocar a voz. Né? Mas eu acho que em breve nem isso, né? Com a inteligência artificial, você hoje pode fazer um banco de vozes, tem alguns
alguns softwares que você pode fazer um banco de vozes sua, com várias entonações, com vários tipos, e qualquer pessoa, claro que a pessoa tem que ter uma certa habilidade de locução, vamos dizer assim, mas qualquer pessoa conseguiria fazer um comercial usando a minha voz. Né? E eu não estou falando isso em hipótese, não. Eu tenho comerciais feitos com vozes de locutores, né? Que a gente usa a voz dele para fazer a frase que nós queremos que ele diga, vamos dizer assim, e fica muito perfeito. Sim. Muito perfeito. Então, daqui a pouco, essa parte também vai ser coberta, né? Na rádio, eu já tenho um projeto, quando eu voltar para a rádio, depois desse afastamento por causa da minha candidatura, quando eu retornar à rádio, eu vou apresentar um projeto para apresentar o meu programa de casa, não é? Onde, inclusive, às vezes eu posso ter mais facilidade de fazer uma coisa via vídeo, passar videoclipes, essa coisa toda, que eu tenho todo esse material em casa. Então tu tens um canto especial teu, uma espécie de escritório de estúdio na tua casa. Tenho, não é bem um estúdio, não é? É uma sala onde eu guardo minhas lembranças, eu guardo, né, os prêmios que eu ganhei, né? Uma boa parte da minha história em fotos e outras coisas está nessa sala. Nessa sala, às vezes, eu faço lives tocando, né? Eu monto um sistema de som, faço lives, mas a ideia é brevemente a gente conseguir isolar um canto um pouco mais silencioso, justamente para conseguir fazer esse programa pela rádio, né? E você pode transformar o estúdio, né, de onde você está fazendo. Eu posso fazer uma cópia do estúdio da rádio, digitalmente, Sim. vamos dizer. Né? Então, eu acho que essa parte de home office, eu acho que isso está numa evolução constante. Hoje em dia, as duas pessoas que trabalham para mim, o Ari Guedes e o Márcio Lima, que são DJs, nenhum estão no escritório ou no estúdio, eles estão nas suas casas. Então, quando eu preciso de alguma coisa, né, como você viu hoje e tal, manda uma mensagem, olha, quero isso, isso, isso. E pronto, eles aprontam e rapidamente aquilo já vai estar em condições de operacionalizar. Eu acredito, Raidi, que é uma personalização do ambiente. A pessoa personaliza o ambiente conforme a sua necessidade e ela monta aquele ambiente bem peculiar, com traços seus e torna tipo como se fosse um canto especial, né? Que inspira. É verdade. É inspirador para o artista que trabalha com música, com criação, ter seu canto de criação, sua persona ali expressa nas paredes, em cada lugar, está um pouco dele. Você acredita também nessa personalização? Claro. Eu acho que isso faz com que o artista fique mais à vontade, vamos dizer assim, ele ter uma coisa onde ele já está familiarizada, né? Isso acho que melhora bastante o rendimento. E, cara, hoje em dia, com esse trânsito, só o fato de você conseguir evitar que uma pessoa se desloque, perca 1 hora, 1h30, se estressando no trânsito, até chegar num local, por mais que muitas vezes você possa ter um local até mais bem equipado, mais bem feito do que aquele outro, mas eu acho que a vantagem hoje do home office está se delineando cada vez maior. Da qualidade de vida. E isso aí melhora a qualidade de vida, você está em casa o tempo inteiro. Não é? Isso te aproxima da tua família, isso faz com que você se torne uma pessoa mais acessível para outras pessoas também, né? Já que você está ali, mas você pode não estar presencialmente num lugar, mas você está ao alcance de qualquer pessoa, via internet, via digital. Então, esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de home office, eu acho que aumenta a capacidade de trabalho das pessoas. Eu, sinceramente, acredito nisso. Raidi, como é que é a tua relação com as pessoas, com os fãs, com os amigos? Como é que funciona isso? Nos shows, nos passeios? Olha, cara, eu tenho alguns amigos da área, né, de DJs. São poucos, os mais chegados, vamos dizer assim, embora eu conheça muitos
praticamente todos os DJs que estão em atividade em Manaus, você acaba conhecendo alguns mais próximos, outros mais distantes. O relacionamento com fãs é maravilhoso, cara. Eu sou extremamente acessível, né? O meu número de celular é disponível para eles, falam comigo praticamente a hora que eles quiserem e eu respondo. E não tem uma equipe atendendo pelo celular. É eu mesmo que atendo. E eu tenho mais de 14 mil pessoas nos contatos do meu celular. Então, converso com qualquer um que mande mensagem para mim. Eles, às vezes, me mandam as coisas mais inusitadas. Por exemplo, um cara mandou uma mensagem agora de manhã, né, dizendo assim, Raidi, me ajuda a ganhar um prêmio num programa. Aí eu digo, ajudo, o que você quer? Aí ele disse, cara, o cara botou uma música lá no programa, mas eu não gravei. Será que tu consegue adivinhar se eu cantar um pedaço dela? Aí eu disse, a gente pode tentar, né? E o cara cantou lá, olha, eu só lembro de um pedaço que é assim, e eu fiquei pensando e matei a charada, né? É uma música de um africano chamado Murray Kent, que gravou nos anos 80, chamado Ié-que-que mesmo o nome da música, né? É cantado numa linguagem africana e é uma espécie de house music muito, muito bacana dos anos 80, né? Mas infelizmente ele chegou atrasado lá, já tinha morto a charada, né? Na época. Então esse tipo de contato que é muito interessante. Fora o contato ao vivo, né, nas festas, onde eu sempre reservo um espaço de tempo, enquanto eu não estou tocando, ou logo após eu tocar, eu desço e vou tirar foto com quem quiser, né? E eu tenho sempre um fotógrafo meu, a pessoa às vezes quer tirar uma foto, entrega para o fotógrafo tira com o celular da pessoa, mas eu sempre tiro uma foto, né, com o fotógrafo, e depois essas fotos são postadas nas minhas redes sociais em alta qualidade. A pessoa pode baixar a foto para o seu computador, para o seu celular. Então esse tipo de... O meu relacionamento com os fãs é muito bom sempre nesse aspecto, né? Eu hoje, por exemplo, eu funciono até como vendedor dos meus eventos. Eu vendo muita mesa pelo WhatsApp, através de Pix, que é uma coisa altamente confiável. A pessoa tem que confiar muito na pessoa que está do outro lado para fazer uma compra, né? Porque você faz um depósito numa conta que tu não sabe qual é e será que aquele cara vai mandar realmente o ingresso para mim, a mesa para mim apresentar lá? Então, a gente procura fazer esse tipo de integração com o público e se manter sempre muito próximo. Eu nunca permiti que o meu celular fosse atendido por uma equipe para estar mandando mensagens, vamos dizer assim, mensagens pré-feitas para... né? Oi, tudo bem? Como você está hoje? Na realidade, não sou eu que estou mandando aquela mensagem. Sim. Então, eu sempre tive muito cuidado com essa parte. O meu relacionamento com o público é direto comigo, o tempo inteiro. E de onde vem essa inspiração para ter o contato direto, face a face com as pessoas? Você se inspira em quem? Ou isso é natural seu, da família? De onde surge? Eu acho que isso é natural meu, mas foi uma coisa que foi, vamos dizer assim, foi crescendo dentro de mim, entendeu? Porque eu me lembro que nos anos 80, eu era um pouco distante do público. Eu tinha seguranças em volta de mim quando eu chegava no shake, para o pessoal não chegar perto. Uma bobagem isso, sabe? E isso, com o tempo, eu fui percebendo que aquilo afastava as pessoas de mim e que, na realidade, quando você tem uma certa queda artística, você tem o dom, o que você quer é o sucesso, o que você quer é ser reconhecido, o que você quer é que as pessoas, né, gostem e demonstrem esse carinho por você, pelo seu trabalho. E com o passar do tempo, eu fui me desapegando, dessa coisa de segurança, de ter gente perto, tomando conta para fulano não chegar perto, e pelo contrário, eu vou até o público. Às vezes eu estou numa mesa tirando foto, a outra mesa me chama, eu saio dali, vou até a outra mesa, tiro foto, vou para outra, e se deixar eu nem volto a tocar mais, porque
é muita gente, sabe? E isso me traz um prazer imenso, não é? Um prazer de ver o reconhecimento ao meu trabalho, o reconhecimento ao DJ, ao Raidi, aquela coisa toda da pessoa querer tirar uma foto, não é? Porque eu tenho um amigo meu, inclusive em São Paulo, o Iraí Campos, que é dono da The History, da Le Revé, que são discotecas, as duas melhores discotecas de São Paulo hoje em dia, e o Iraí tem praticamente o mesmo tempo de carreira meu, nós temos a mesma idade, já tocamos juntos em vários lugares, eu já o trouxe várias vezes a Manaus, e eu vou te contar até um episódio interessante que aconteceu. Nós estávamos no Olímpico Clube, eu tinha trazido o Iraí para tocar, e aí nós tínhamos conversado sobre essa questão do reconhecimento do público à pessoa. E ele chegou comigo, a gente tocando, ele falou, será que o pessoal gosta de ti mesmo, te reconhece? Tem coragem de descer? Tenho. Tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas no Olímpico, naquele espaço, não era um clube, viu, gente? É naquele espaço onde fazia o garantido e tal, era um lugar ao ar livre, gigante. E tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas lá. Eu falei, tá bom, vamos descer. E nós descemos com o público, e o público tirando foto, e eu apresentando o Iraí, que era um DJ de São Paulo, com uma presença, né, muito forte na cena na época. E o Iraí, inclusive, tem vários discos também lançados. E eu apresentava o Iraí, olha, gente, isso aqui é o Iraí Campos e tal. E chegamos num grupo e o cara foi tirar foto e eu sempre apresentando o Iraí. Olha, gente, isso aqui é o Iraí Campos, DJ lá de São Paulo. O cara entregou a máquina fotográfica pro Iraí e disse assim, seu Iraí, tire uma foto nossa. E aí fez a pose junto comigo, abraçado comigo, para tirar a foto. O Iraí entregou a foto e disse, bora subir. Ele falou, cara, eu nunca vi isso. Eu nunca vi santo de casa fazer milagre. Não é? E ele ficou impressionado na época com isso, né? Porque normalmente dentro da sua cidade você é só mais um. Então você passa, as pessoas, bem, quem é aquele ali? É o fulano, não é? E esse reconhecimento do público para comigo, para o meu trabalho, é uma coisa que me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. E isso mostra que eu estou no caminho certo, não só na questão do repertório que eu uso, das músicas que eu toco, mas eu estou no caminho certo nesse sentido de buscar essa aproximação com o público. Hoje o público chega perto de mim com muito mais facilidade. Eu ando dentro do Estúdio 5 todinho acompanhado de um fotógrafo. Não tem um segurança comigo. Para mim não existe essa de segurança em nenhum lugar. Nenhum lugar. Graças a Deus eu me sinto sempre muito bem acolhido em todos os lugares que eu vou. Em todos os lugares. Agora mesmo nessa campanha a gente tem chegado em lugares, né, onde, inclusive lugares que são considerados zona vermelha, que você não consegue entrar, e o fato de ser o Raidi, eu entro nos lugares com a maior tranquilidade e ainda dando propostas e coisa para as pessoas mais, vamos dizer assim, que menos querem aparecer, vamos dizer, não querem que você entre no bairro às vezes. E eu não tenho esse tipo de problema em nenhum lugar. O ser humano, toda pessoa tem seus momentos altos e baixos relacionado ao humor, dizem que está triste, está alegre. E o que eu percebi na tua fala sobre a questão do relacionamento com o público em geral, você trabalha muito essa questão do equilíbrio emocional, de estar sempre disposto. Como é que você trabalha um dia que o humor não está bem para receber o público? Como é essa preparação para sempre estar bem, sempre estar aberto? Existe algum segredo aí? Olha, não existe. Eu, na realidade, às vezes, em alguns momentos que eu estou no relacionamento com o público, eu estou tirando foto, né, pode estar acontecendo alguma coisa que eu preciso sair. Não é? Então, isso muitas vezes desagrada o público. Por exemplo, nesse sábado que passou agora, na festa que nós tivemos, a Flash Disco, Vozes da Disco, nós tivemos um show, um pocket show cover da Whitney Houston. Inclusive a menina fantástica, a Gabi, canta maravilhosamente bem. Os caras estão viajando
essa semana para Portugal, inclusive, onde vão apresentar esse tributo em várias boates e casas de show da Europa. Tinha tido o show, eu estava tirando foto e o som parou. Na hora que parou, eu esperei que voltasse logo depois, que às vezes é um clique de energia, né, e tal, e começou a demorar. E eu comecei a ficar preocupado, aí eu comecei a querer apressar as fotos que eu estava tirando para conseguir sair, não é? E isso muitas vezes desagrada o público, porque ele não sabe por que você está tendo. E eu falava para a pessoa, gente, deixa eu ir ver lá o que está acontecendo com o som. Porque, modéstia à parte, nessa parte de equipamento, nessa parte de coisa, eu tenho um conhecimento técnico superior à minha equipe de DJs todinhas que estava lá, não é? Então, eu conseguiria talvez detectar o problema com mais facilidade, né? Embora na realidade nem era um problema de som, era um problema mesmo de energia mesmo que estava acontecendo, né? A nossa querida fornecedora de energia aí que estava falhando um pouco, e o sistema do Estúdio 5, que tem geradores que entram, cada vez que o gerador ia entrar, ele desligava tudo para entrar o gerador. Aí logo que o gerador entrava, a energia tinha sido restabelecida. Aí o gerador desligava tudo para ele poder se desconectar. E nessa brincadeira, apagava a luz 4, 5 vezes em 5 minutos. Estamos apresentando Cultura em Tópicos, essa edição com a discografia do Raidi, esse tema. Nós temos aí, Guilherme, um slide com os fãs que o Raidi preparou. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Un regard
Esse é o Cultura em Tópicos. Estamos conversando com a Haidi Rebelo, episódio 2 de hoje, nessa nova situação. E eu vou fazer a seguinte pergunta, Haidi. Se você pudesse mudar algo na sua cidade, tivesse esse poder, o que você mudaria nessa cidade de Manaus? Cara, eu gostaria muito de aproveitar os igarapés de Manaus. A minha lembrança como adolescente, tomando banho em vários igarapés da cidade, né, quando eu passo hoje ali pela 7 de setembro e você vê o igarapé quase morrendo praticamente naquela região onde você via ali naquele parque Jefferson Pérez invadido pelas águas. As águas muitas vezes chegavam a ameaçar o próprio palácio, né, quando subia o rio, mas nunca ficava tão baixo como fica. Então eu acho que uma das potencialidades que nós temos, principalmente em meio de transporte, seria através dos igarapés ou até mesmo costeando os rios. Gente que vem ali daquele lado do Paricatuba, né, da região mais distante de Manaus, o cara vem por dentro de um ônibus, perde horas, quanto que se tivesse um transporte via lancha ou alguma coisa de baixo custo, até mais turístico, vamos dizer assim, que pudesse vir contornando a cidade, eu acho que chegaria melhor, com menos estresse, e você ainda teria uma espécie de modal de transporte para que o turista pudesse usar isso quando estivesse na cidade. Para o outro lado, funcionaria também da mesma forma. Agora, é claro que com os igarapés, principalmente com a atual seca que está hoje, né, o cara ouve eu falar um negócio desse, fala, mas aonde? Vai navegar onde que não tem igarapé e tal? Mas se não tivesse tão assoreado também pelos lixos, né, produzido pelo próprio ser humano, às vezes a gente joga muita culpa em prefeitura, em governo, mas eu acho que o principal culpado às vezes somos nós, que não nos policiamos e acabamos fazendo esse tipo de estrago com a nossa própria cidade, né? Então eu acho que Manaus poderia aproveitar um potencial que ela teve alguns anos atrás nessa parte de, vamos dizer assim, de melhorar os igarapés e desassoreá-los, fazê-lo com que eles tivessem, né, um fluxo de água melhor e que pudesse se manter, talvez com o uso de comportas, sabe? Né, para conseguir contrabalançar essa subida e descida dos rios, né, que se pudesse usar comportas para que mantivesse os igarapés navegáveis durante um determinado período de tempo, maior até do que a própria vazante, seca e cheia que nós temos aqui. Esse é o Haidi Rebelo, no episódio de hoje sobre a discografia. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Prepare-se para dançar com a lenda viva da Dance Music. Responsável pela produção e propagação da Dance Music em todo o norte do Brasil. Agora, aqui pra você. Ao vivo. DJ Haidi Rebelo. DJ Haidi Rebelo. Portanto, dance sem parar. DJ Haidi Rebelo. Ao vivo. Welcome. Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo canal Cultura em Tópicos no YouTube. Faça sua inscrição no canal, dê seu like, dê seus comentários. Hoje com um programa especial, a segunda parte do episódio que nós fizemos anteriormente com a Haidi Rebelo, falando da discografia, do relacionamento familiar, do relacionamento com os fãs, com a cidade. E nós vamos entrar nesse segundo bloco, que são as narrativas em imagens para espelhar os discos. Falamos de 2 discos anteriormente, no programa anterior, e agora nós vamos
falar dos 5 restantes que ficou faltando. Eu vou pedir para o Guilherme soltar a primeira imagem na tela do disco 3, Raidi. Esse disco aí, como é que foi a história? Que ano foi lançado, na verdade? Esse aí saiu em 1993. 92 para 93. Às vezes a gente começava a produção num ano, terminava no outro. Ele, na realidade, ele tem uma capa muito parecida com o Dance Mix 2. Sim. Se você observar, o Dance Mix 2 é a mesma capa, tem uma diferença só do símbolo da DMC que tinha no 2 e no 3 não tem. Não é? Foram 6 músicas aí nesse disco? 6 6 faixas. Na realidade, foram 8 aí. 8. Nós aumentamos a quantidade porque nós tivemos autorização da gravadora para a gente conseguir editar um pouquinho as músicas, não é? Porque o Dance Mix 1 e o 2 saíram com 3 músicas somente em cada faixa para manter a qualidade musical. Porque existe uma parte técnica do disco de vinil que muitas vezes as pessoas dizem, por que o cara não bota 10 músicas logo de cada lado? Porque é possível? É. Inclusive existem discos de novela, né, e tal, que tinham um monte de música. Mas eles faziam 2 coisas. Primeiro, eram músicas mais reduzidas do que o normal. E segundo, a qualidade se perdia bastante pelo fato do estreitamento dos sulcos do disco, aonde iam as informações da música. Então, quando eu comecei a fazer o disco, eu coloquei somente 3 faixas que permitiria que a qualidade do vinil fosse maior do que um vinil desses de novela, por exemplo, Sim. que saía na época. E isso deu uma boa qualidade musical. Só que havia a contrapartida, você só tinha 6 músicas. E nós tínhamos dezenas de músicas para colocar. E o primeiro disco foram quantas músicas? Primeiro e segundo? 6 músicas. 6. Aí no terceiro aumentou para 8. Para 8. Porque nós conseguimos autorização para editar as músicas. Então, músicas que tinham, às vezes, 8 repetições de um determinado trecho, a gente diminuía para 4. Né? E a parte final da música, que muitas vezes ficava repetindo, a gente conseguia ganhar uma média de 1 minuto, 1 minuto e pouco em cada música, nas 3. E isso acabou só dando uma sobra para a gente conseguir colocar 4 músicas de cada lado do disco. Essa equipe foi a mesma equipe que trabalhou nos discos anteriores ou houveram novas pessoas? Haviam modificações, né? Pessoas entrando e saindo dentro da equipe, mas esse disco aí teve uma particularidade. O final da edição, eu fiz um medley, como eu fazia em todos os meus discos, eu fiz um medley chamado Italian Mega, onde eu peguei todas as produções do Italo House, dos anos de 91, 92, 93, o ano que estava saindo o disco. Eu peguei essas produções todinhas, que eram músicas italianas, produções italianas, não músicas italianas, produções italianas, diversas que faziam muito sucesso aqui em Manaus, e juntei e fiz o Italian Mega, que era um mega mix, onde nós colocamos as músicas, os Italo House, né, que são músicas muito parecidas uma com a outra, usando muitos samples de músicas antigas, não é? Então essa época, a dance music produzida na Itália dominava o mercado. E aí eu fiz o Italian Mega, e o final do Italian Mega, ele foi feito no estúdio do Fábio Tomazelli, né, porque nós precisávamos ter um pouco mais de recursos para criar uns efeitos no final. E eu falei com o Tomazelli, que é um grande amigo meu, tem um estúdio de gravação, um equipamento fantástico aqui em Manaus, e nós fizemos no estúdio dele a parte final do Italian Mega, né? Teve uma produçãozinha lá feita pelo estúdio do Tomazelli. E aí mandamos para a gravadora, foi aprovado, porque a gravadora tinha que aprovar, e qualquer modificação em qualquer música que nós fazíamos tinha que ser aprovado pela gravadora original, que normalmente era europeia. Então isso levava um tempo. Você terminava um disco, mandava para a gravadora, e muitas vezes levava 3 meses para que aquela música que você colocou, ela
ela viesse em forma de disco novamente, né? Então, nós procurávamos colocar músicas muitas vezes que estavam em fase de lançamento. A gente nem sabia se a música ia fazer sucesso ou não. Mas por quê? Que era para a música fazendo sucesso, quando o disco chegasse, nós estávamos numa situação bem bacana. Raidi, a tua cabeça, a tua criatividade, ela jorra, ela vigora, ela é mais intensa em qual horário de um dia, de 24 horas? Eu acho que à noite, viu? Apesar de hoje eu já não, vamos dizer assim, eu já não tenho tanto trabalho à noite como eu tinha nos anos 90, na década de 90, eu ia para o estúdio pela parte da noite, chegava em casa 2, 3 da manhã. Vivia dentro do estúdio praticamente. Você narrou isso no programa anterior devido a não ter as tecnologias que tem hoje, que né? tem hoje, era você trabalhava manual, muito mais, era tudo Era manual. Algo artesanal. Era artesanal, exatamente, o termo seria esse, artesanal. Então isso te tomava muito tempo para você produzir uma música, para você produzir um comercial, produzia muito tempo. Para você fazer o Itália Mega, por exemplo, que foi feito ainda com edição de Gillette, emendando a Gillette, emendando a fita com o splice, que era o nome que se dava ao durex, né, que um termo bem comum seria o durex, mas era um durex branco, adesivo e da largura exata de uma fita de 1/8 de polegada. Então você tinha que emendar e depois verificar se na emenda não tinha ficado nenhum ruído, né? Era bem interessante. Eu não sei se eu falei. Um trabalho de ourive para compor uma joia de forma exatamente, que olha, se fazia antigamente. Eu não sei se eu cheguei a falar a régua de edição. Ela tinha 3 posições de corte. Ela tinha uma posição, um corte, vamos dizer aqui, que nós estamos com a parte horizontal, ela tinha uma posição de corte bem deitada, praticamente inclinada a 65, 70 graus. Depois nós tínhamos uma posição em 45 graus e nós tínhamos a posição reta. Cada corte era visando uma determinada situação dentro do que você estava fazendo musicalmente falando. No corte em longitudinal, nesse corte longitudinal, a cabeça do gravador ela era paralela. Então aqui estava o canal direito, aqui estava o canal esquerdo. Quando a fita passava, ela estava lendo aqueles canais ao mesmo tempo. Se você fazia um corte assim, na hora que a leitura começava no canal esquerdo, ela já tinha entrado a música que ia tocar, ou que ia entrar, vamos dizer assim, pela posição do corte. Sim. E depois de algum tempo, milésimos de segundo, é que a parte de baixo do corte permitia a entrada no outro canal da música que já tinha entrado no canal direito e no canal esquerdo. Na realidade não era no outro canal, no mesmo canal, mas dividido em esquerda e direita. Então isso virava uma mixagem. E se você colocava o corte mais deitado, era uma mixagem mais suave, uma transição mais suave. Se você colocava em 45 graus, uma transição um pouquinho mais rápida. E se você colocava reto, era um corte, realmente, né? Onde você saía de uma coisa e entrava na outra. Às vezes era muito necessário para, vamos dizer assim, para você dar velocidade no que você estava fazendo. Então, esse tipo de trabalho era muito artesanal no estúdio, você ficava horas e mais horas. Então, hoje em dia... E refazendo, né? E refazendo, porque muitas vezes você criava um desenho de uma determinada edição que você estava fazendo e quando chegava lá na hora você ia escutar, pô, não gostei. Porque você não sabia como ia ficar. Sim. Né? Você podia imaginar na sua cabeça, não, se eu colocar isso aqui vai ficar tum, 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 mas na hora de fazer... Saía diferente. E aí você abandonava e você perdia aquele monte de fita. Sabe? Aí de quanto tempo esse trabalho artesanal, tu pode me dar essa informação, durou de fazer as coisas de forma artesanal? Quanto tempo que
que foi Cara, olha, feito dessa maneira? eu comecei a fazer isso ainda no início dos anos 80. Sim. 82, 83, a gente já começava a fazer os primeiros experimentos em emenda de gravador de rolo, e isso prevaleceu até 1993. O Italian Mega Sim. já foi um dos últimos trabalhos em que ainda houve edição manual, vamos dizer assim. Foram uns 13, 15 anos por aí. 13 a 15 anos de trabalho Mas manual. o que eu penso é que esse trabalho manual deu agigantou o conhecimento de detalhes. Sim, porque gerou uma você- super aprendizagem, né? Tanto Gerou- para você quanto para a tua equipe. Sim, claro, gerou, porque imagina a visão de um DJ que não estudou música, que não fez nenhum tipo de preparação, ele está restrito a pedal e caixa. Ah, E na hora que você começa a editar, você começa a lidar com outros espaços entre a batida, né? Você começa a aprender que existe colcheia, semicolcheia. Se você colocar a batida, se você dividir no meio, você consegue um efeito tum-tum. Se você divide o meio no meio, você consegue um efeito tum-tum-tum. E se você colocar outra batida no meio desses dois meios, dessas duas metades, você começa a fazer um tu-tu-tu-tu-tu. E aí você saca que, pô, mas essa batida tem no New Order. Blue Monday tem uma música que começa tu-tu-tu-tu-tu-tu. E você, pô, o cara fez isso. Ele editou várias vezes a mesma batida para conseguir aquele efeito lá que ele tentou. então, mais ou menos universaliza esse trabalho que é feito por outras pessoas em alguns lugares do planeta, né? Aí você começa a perceber que aquilo ali é o que você está fazendo hoje aqui. Né? O cara já fez alguns anos antes Sim. de você. Muito antes, década Muito de 60, antes, 70. Exatamente. Mas isso acabou possibilitando um aprendizado muito legal, principalmente em relação a ritmos. Não é? Nós temos hoje um ritmo que poucos DJs sabem mixar com essa batida, chama-se freestyle. É um ritmo que dominou Manaus aí nos anos 80, né, de 86, 87 até 90, 91 mais ou menos, e até hoje existem shows nos Estados Unidos só com artistas dessa época que são muito lotados. O freestyle era uma batida em que ela tinha vários kicks, vários instrumentos de kick, que seria o pedal que a gente chama normalmente, dentro da batida. Tutum, tutá. E isso para mixar é meio complicado, porque eles tinham várias maneiras de desenhar esse kick dentro da música. Né? Tinha uma batida mais simples, tum, 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 tá. Tem 2 kicks. Mas tinha umas que era tum, tum, tá, que já é outra levada. Se você juntar as duas numa mixagem, fica uma embolada só. Embora esteja matematicamente correto, a coisa está correta, mas no ouvido vai soar com sabe? Fica um negócio meio estranho. Então, esse conhecimento de edição permitiu, por exemplo, que a gente soubesse que, pô, essa música não dá para mixar com essa. Vai ficar feio. Então, se eu tenho uma música com esse tipo de instrumento na base, eu tenho que procurar uma que seja parecida para que eu consiga mixar. E você sabe que esse tipo de batida engana até o sync de hoje, né? Os equipamentos mais modernos, existe uma tecla chamada sync, em que ele poupa o trabalho do DJ de acertar a batida das músicas via pitch, acertando pela velocidade, para que elas fiquem com a mesma velocidade batendo ao mesmo tempo, que seria a mixagem. Hoje em dia, existe um sistema, né, um recurso, que o DJ aperta no sync, ele automaticamente regula as duas músicas para a mesma velocidade, menos o freestyle. Por quê? Porque esse aparelho, ele conta os pedais, ele tem um filtro de passa-baixa, um filtro onde o aparelho filtra todas as batidas acima de, sei lá, 100 Hz. Ele só pega o que é abaixo de 100 Hz, que é a faixa dinâmica do pedal. Tum, tum, tum. Ele pega só o tum, e cada
desse, ele vai contando uma batida. Então ele conta aquilo ali durante 10 segundos, né? Tem 12 batidas e multiplica por 6, um exemplo. Então ele sabe que aquele resultado, se deu 10 batidas ali e multiplicou por 6, ele sabe que ele tem 60 BPM naquela música, ele automaticamente regula a outra para estar na mesma velocidade, né? Então as batidas vão ficar certas, vamos dizer assim. Só que no freestyle não funciona. Por quê? Porque o freestyle tem vários kicks. Tum, 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 tá. Então ele conta Dentro cada dessas um batidas. como um. Em vez de ele contar um kick a cada pedal, caixa, como é a música normal, o freestyle tem pedal, caixa. E aí ele conta 1, 2. Aí 1, 2. 1, 2. E no final das contas, aquelas 120, 130 batidas que deveria ser o normal da música por minuto, ele diz que tem 190. Sim. Por quê? Porque ele contou cada kick como se fosse uma batida. Então, isso acaba gerando, para os DJs, uma dificuldade para mixar. Esse conhecimento tem quem fez esse processo artesanal, né? Quem fez o processo artesanal, porque você teve que aprender que aquela batida não era só pedal, caixa. Uma verdadeira aula de ritmo, de som e do ato do DJ trabalhando de forma artesanal e agora com as novas tecnologias. Esse é o Raidi Rebelo, explorando esse conhecimento técnico que a gente nem imagina que os DJ têm todo esse trabalho, trabalhar com música eletrônica, teve todo esse processo que o Raidi passou e hoje ele vem nos partilhar um pouco desse conhecimento aqui ao vivo no programa Cultura em Tópicos. Eu vou pedir para o Guilherme soltar outra imagem na tela para navegarmos na discografia. Esse é o 4º disco, Raidi. Esse foi qual ano desse disco? 1994. 94. O interessante dos meus discos é que eles são lançados Paradoxo, praticamente... né? O nome... Aí já foi um disco que saiu pela Paradox. Porque antes era uma... Era Bullet. Bullet, que é do mesmo dono, só fez que é do mesmo dono, só fez mudar... Esse foi o primeiro pela Paradox, que é uma gigante, né? Na realidade, a Bullet Records ela foi crescendo. Sim. E nessa época aí houve uma associação entre a Bullet, que já estava grandinha, vamos dizer assim, e uma rede de lojas de São Paulo. Foi uma fusão. De disco. Houve uma fusão, sim, onde a Bullet ganhou uma rede de lojas para vender em São Paulo o disco. Mas se tornaram sócios ou foi só uma parceria? Fizeram uma parceria, mas o dono dessas lojas se tornou sócio da Paradox e nessa época entrou também um outro sócio. Sim. Né, e ficaram 3 sócios. Ficou um cara de marketing muito bom que eles tinham pego de uma outra gravadora. Ficou o Silvio Arnaldo, que foi o cara que começou a Paradox, começou como Bullet, não é? E depois entrou o Nilton, que era o dono da... Que eu percebo aí, Raidi, a faixa com 10 músicas. Já foi uma evolução, né? Mas sim, a qualidade musical desse disco é inferior ao anterior. Ao 3. Ao 3, né? Ao 3. Mas por que a qualidade é inferior? Porque os sulcos ficaram os mais imprensados. Não é? No processo de fabricação do vinil, quando é feito o acetato, você imagina uma agulha vibrando no sulco de um acetato, que seria um material que ainda está mole, vamos dizer assim. Essa agulha que está tocando, você coloca para tocar o disco num equipamento. Vamos lá que o disco esteja num DAT, que era um aparelho digital que na época a gente já estava começando a usar. Então, nós fazíamos um master em DAT. Antes era feito em gravador de rolo e tal, mas eu acho que já em 93, 94 já fazia em DAT, que era uma gravação digital de altíssima qualidade. Sim. Essa gravação era usada na fábrica de vinil como master. Então ele botava para tocar e o sinal entrava numa agulha
E essa agulha vai desenhando as impressões dela sobre a música. Ela vai marcando dentro desse sulco que está amolecido, vamos dizer assim, ela vai marcando a música, ela vai gravando a música. Ora, é uma questão de física. Se eu tenho um sulco mais fechado, eu vou ter uma menor dinâmica de marcação de altos e baixos, de frequência maior, frequência menor da música. Se eu tenho o sulco um pouquinho mais aberto, isso nós estamos falando de micro, né, tamanho micro. Se eu tenho um pouquinho mais aberto, eu permito que a música tenha uma melhor dinâmica. E isso é colocado nos discos. É claro que quanto mais estreito fica o sulco para caber mais música, automaticamente eu vou perdendo qualidade. Porque sonora. essa agulha, qualidade sonora, porque essa agulha não vai mais conseguir fazer realmente um desenho à altura. A gente pode comparar isso um pouco como você na janela de um trem pintando uma determinada paisagem que está na sua frente. Se você tiver num trem a 10 km por hora, você vai conseguir fazer uma paisagem com muito mais detalhes do que se você tiver a 20. Certo. Você vai passar mais rápido e você vai ter que trabalhar mais rápido e mais detalhes vão ser esquecidos. Então essa é a diferença de qualidade com o disco, né? Claro que tem outros fatores. A qualidade do material utilizado. O Brasil na década de 90, ele utilizava muito material reciclado dos discos antigos. Os caras pegavam os discos lá da Ângela Maria, lá que não tinha vendido muito, e derretiam aquele material para fazer um novo vinil, para fazer... Perdendo qualidade também, né, Raidi? E aí havia perda de qualidade, porque não era um material virgem, vamos dizer assim. Aquilo já era reciclado, já estava sujo, tinha poeira no meio, tinha uma série de coisas. Então, não era um material tão bom, né? O Brasil sendo o Brasil na década de 90 fazendo... Então, os discos brasileiros... Por que todo DJ preferia nos anos 90 o disco importado? Mesmo tomando todo esse tipo de cuidado, o cara preferia comprar o importado, que ele tinha que comprar um por um dessas 10 músicas que tu viu aí, o cara tinha que comprar um por um, e cada um custava mais caro do que o disco inteiro feito aqui no Brasil. Mas a qualidade era muito superior. Primeiro lugar que a grande maioria dos discos vinha em rotação 45. Então, essa qualidade ainda prevalece dos discos importados, do material? Prevalece porque a nossa indústria foi sucateada na década de 2000. Acabaram as fábricas, bicho. Não existe mais Sony, não existe uma série de fábricas de vinil. As máquinas foram sucateadas ou foram deixadas de lado anos e anos e anos. Então, hoje o que se fabrica com vinil ainda são com máquinas antigas. Então, a gente não conseguiu avançar tecnologicamente. Hoje em dia, cara, tem máquinas de vinil que você compra uma porção de vinil desse tamanho e você coloca na máquina, ela prensa e você consegue gravar de um sinal qualquer digital para o vinil, e você faz um disco exclusivo para você. Faz um disco caseiro. Um disco caseiro. Com exclusivo. essas máquinas. Com essas máquinas. Existem máquinas hoje que fazem isso. Mas as grandes máquinas, realmente, o disco importado, ele continua a ter mais qualidade. Eu estava falando sobre rotação 45, você imagina só, esses discos nacionais giravam em rotação 33. O disco importado, a grande maioria, vinha em rotação 45, ele girava muito mais rápido. Então, você imagina que ele percorria o sulco com mais rapidez e as informações eram mais espaçadas dentro do sulco. E isso permitia uma qualidade superior. É claro que você olhava um disco em rotação 45, ele acabava 40% mais rápido do que um disco em rotação 33, porque o de 33 ele ia, né, dando aquela volta lentinha e tal, o 45 era vrum, vrum. E as músicas que entraram nesse disco aí, No Dance Mix 4? No 4. Qual era o cenário musical naquela época de 94, né? Que foi nós estávamos... a gente começou a fazer em 93, saiu em 94. Nós estávamos numa transição entre o techno, que era uma música que tinha surgido em 82 para 83 e que tinha feito muito sucesso
na discoteca, né? Era um tipo de música mais agressivo, mais embalada, vamos dizer assim, menos melódica, né? Uma música um pouco mais, que exigia um pouco mais de dança, um pouco mais de punch na dança, essa coisa toda. Mas ela estava em transição para o Eurodance, né, que se firmou em 1994. Então a gente tem exemplos desse disco, nós temos exemplos de músicas dos dois estilos musicais. Né? Tinha um tipo de música mais agressivo e tínhamos um tipo de música um pouco já puxando um pouco para o Eurodance. E aí já em 94 e 95 já se torna o ano do Eurodance, quando realmente as produções de Eurodance invadem o mercado, e já no Dance Mix 5 ela domina completamente o disco. Estamos nessa aula com Raidi Rebelo sobre discos, produção, divulgação, seleção musical e maneira que o DJ encontra para fazer tudo isso. Guilherme, solta mais uma imagem na tela para prosseguirmos as narrativas. Esse é o 5. Aí já tem 14 faixas, Raidi. Aí já foi o seguinte, nós começamos a abandonar a ideia de fazer um disco para DJ, né? Porque assim, no início, meus primeiros discos, volume 1, volume 2, volume 3, eu tinha uma preocupação com o DJ, com o cara que ia tocar a música. Né? Eu queria fazer um disco que ele pudesse tocar na festa dele sem ficar feio em relação aos importados que ele tinha. Sim. Né? Isso, Dance Mix 1, o 2, o 3, né? A gente tinha essa concepção. Até o 4. Até o 4. Quando entrou o 4, que já foi Paradox, o cara disse, pô, pra que tu vai colocar menos música? Coloca mais. Não, mas vai cair a qualidade, não sei o quê. Sim, Raidi. Mas a maioria das pessoas que vai comprar esse disco não são DJs. Né? São pessoas comuns que vão ouvir na casa dela, num equipamento de som que nem vai permitir que elas percebam alguma perda de qualidade. Né? E quanto mais músicas você colocar, mais pessoas você atinge, porque eu gosto dessa, a outra eu gosto daquela, e aí você consegue fazer um disco melhor. O Dance Mix 5 talvez tenha sido um dos meus discos mais trabalhados, vamos dizer assim, e também o que deu alguns problemas para sair logo, né? A foto da garota que tem aí, eu fiz um concurso no Bancrévia chamado Garota da Capa. Era um concurso onde concorreram várias Espelha garotas novamente que se esse disco aí, concorreram várias garotas. É uma foto produzida onde, essa foto? Foi totalmente produzida aqui em Manaus. E essa é só uma garota, não são 3 garotas? Não, é só uma garota, é uma foto replicada, vamos dizer assim. Essa menina existe até hoje. Na época dessa ela até mandou mensagem para mim, conversei com ela. Ela participou do Garota da Capa, um concurso no Bancrévia, e ganhou o concurso. E acabou que ela veio, nós fizemos as fotos, mandamos para São Paulo, e aí começamos a fazer o disco. Eu mandei pro Silvio Arnaldo essa relação de músicas, aliás, uma relação bem maior do que essa, tinha umas 30 músicas. Tá aqui, Silvio, eu queria essas músicas aqui para o meu próximo disco. Né? Aí ele, tá bacana, vamos ver o que nós conseguimos. E aí ele me mandou uma relação com essas músicas, eu consegui essas aqui. Eu escolhi qual seria a primeira, a segunda, a terceira, a quarta da faixa e fizemos o trabalho, o trabalho, criação, né, em cima dessas músicas. Em cima dessas músicas. E colocamos no disco, né, as gravadoras tinham liberado já, e o disco começou a ser produzido. Né? Esse disco ele ainda teve versões em vinil e CD. Ainda teve versão em vinil desse disco. Mas a venda de CD já foi bem maior do que a de vinil. A época em que estava entrando era a transição, CD, transição, era né? a transição para o CD. E aí nós fizemos esse disco, e quando o disco estava em produção, existia um produtor de disco da Jovem Pan de São Paulo,
fazia uma série chamada As 7 Melhores, que era um disco que tinha uma vendagem fantástica e todo ele feito dentro da Paradox também. E o sujeito lá, se não me engano o nome dele era Alexandre Ovoruski, uma coisa assim. Ele chegou e disse, ó, quero fazer As 7 Melhores. E aí escolheu várias músicas, inclusive várias dessas músicas. E pelo contrato que ele tinha com a Paradox, as músicas seriam exclusivas da Pan. Durante um determinado período, 6 meses e tal, depois que seria liberado para colocar em outros discos, porque a Pan ia trabalhar. Correto. As músicas, né? No Brasil inteiro, ela tinha uma rede de rádio no Brasil inteiro. Aí o cara disse, pô, cara, só que esses discos aqui, essas músicas aqui, elas só estão aqui porque foi pedido por um DJ lá de Manaus e ele já está fazendo o disco dele. E aí ficou aquele puxa-encolhe, o cara querendo que o contrato fosse cumprido e o outro dizendo que as músicas não tinham sido escolhidas pela Pan, tinham sido escolhidas. Na realidade, já estavam lá quando eles foram ouvir. Né? E aí, no final das contas, ele acabou conseguindo convencer o rapaz que eu não ia atrapalhar a venda da Pan, porque eu estava no norte do Brasil. Aí saiu nos 2 discos. E saiu nos 2 discos praticamente as mesmas músicas. Isso ajudou na vendagem? Ajudou demais, demais. Porque quando a Pan começou a trabalhar as músicas na rádio, ela pegava as músicas, trabalhava na rádio e depois saiu o disco. Então, matematicamente foi o disco que você mais vendeu? Matematicamente foi o disco. Mais uma vez a sorte surgindo aí. Surgindo aí. E a Pan começou a tocar as músicas e o meu disco estava nas lojas. O disco da Pan ainda não estava nas lojas. Depois que eles fizeram o disco. Teve uma vendagem a nível nacional? A nível nacional. Acabou vendendo. Tem uma ideia de números, Raidi? Olha, CD, eu lembro que nós tivemos mais de 50 mil cópias vendidas. CD. O vinil é um pouco mais complicado porque ele era mais, vamos dizer, era uma vendagem mais, um pouquinho ali para o Nordeste, um pouco para cá, para Manaus. Até aqui em Manaus a venda foi bem Mas eu quero entender. Derrubada, porque Manaus era, já na época, Manaus tinha muito CD player. Sim. Muitas pessoas que não queriam mais o vinil, não, eu quero o CD. Pegava o vinil quem era DJ, quem ainda não tinha um CD em casa. Né? Agora, o processo era o mesmo do início? Você comprava os discos e vendia e distribuía você mesmo? Ou foi diferente? Ou já não, nessa época a Paradox já fazia tudo. A distribuição. Né? Inclusive nós tínhamos eu era o vendedor de disco da Paradox aqui em Manaus. Aqui em Manaus, o representante. Aqui em Manaus, eu era o representante da Paradox. Sim. Eu fazia contato, eu e o Augusto Almena, que depois inclusive ficou sendo o representante exclusivo da Paradox. Né? O Augusto Almena fazia os contatos com as lojas e fazia essa vendagem dos discos, etc. Embora eu ainda comprasse muita coisa direto e vendesse na minha loja. Eu tinha uma lojinha de disco. Tinha 2 situações, então né? tinha 2 situações. Raidi Rebelo, aqui no programa especial, falando da sua discografia. Nós vamos a mais uma imagem na tela. Esse é o volume 6. Esse ano foi 95, seguindo, ou não? Esse já é 96. Já. 96, 96, já, né? Eles são 14 faixas, lançado também pela Paradoxo. Lançado também pela Paradox. Conta a história desse disco aí. Por que essa capa, Raidi? Cara, essa capa aí foi uma criação de um rapaz chamado Felipe. Nossa, me fugiu o nome dele. Ele tinha um designer lá na Paradox que era quem criava todas as capas de disco meu. E aí ele criou essa capa uma capa meia parecida com o Exterminador do Futuro, né? Uma coisa mais futurística. E esse disco tem uma história engraçada. Esse disco tem 2 músicas dos Los Tiburones, que foram uns porto-riquenhos ou venezuelanos, que inclusive um deles mora em Manaus até hoje. Ele estava em Manaus na época e eles faziam covers de músicas internacionais cantadas em castelhano, que estava em voga em Manaus. E aí eu acabei pegando o grupo, levando para o meu estúdio e produzi um CD
com eles, que é uma música chamada Te Quero, que abre esse disco, inclusive, e uma música chamada Brinca, que também foi produzida lá no estúdio com eles. Aí eu aproveitei o disco que tinha saído deles pela minha gravadora, nessa época eu já tinha feito uma gravadora, e lancei o disco deles pela minha gravadora, que seria pela Dance Mix Records. E aí a Dance Mix, essa gravadora, eu peguei 2 músicas e coloquei no disco Latin Underground, que foi um projeto do seguinte: eu fui a São Paulo meio desesperado, cara, porque na época nós estávamos tendo uma transição do Eurodance para o Underground. E o Underground é uma música que eu tolero, mas eu não sou muito apaixonado por ela, porque ela tem pouca melodia, é pouco melódica, é muito mais ritmo, são DJs produzindo a grande maioria, e então a habilidade musical do DJ não é tanta, né? Sim. Usa muita máquina, muita tecnologia. Então era uma coisa que eu não gostava muito, e eu estava meio desesperado, porque eu não conseguia controlar aquilo. Era um tipo de música que estava surgindo no mundo inteiro, o Eurodance tinha se desgastado, a fórmula, né, de vocal feminino, rap masculino, era uma fórmula desgastada e degastada, e então eu comecei a ficar, vamos dizer assim, incomodado com aquela situação. Então quando eu fui fazer o Dance Mix 16, eu queria uma coisa diferente. E aí eu falei, cara, sei lá, a gente podia tentar fazer alguma coisa latina, né, mais latino mesmo, em vez de ficar nessa coisa feita nos Estados Unidos com vocal latino, pegar umas coisas latinas. Aí o Silvio Arnaldo disse, pô, fala com o Mr. Sam aí, cara. O Mr. Sam é especialista da casa em música latina. O Mr. Sam era um dealer dentro da Paradox, ele trabalhava dentro da Paradox. E foi numa época que eu tive uma aproximação muito boa com o Mr. Sam. Né? Ficamos quase que 4 meses montando esse disco. Eu vinha para Manaus, depois voltava para lá, ficava com ele me mostrava as músicas, ele pesquisando, conseguindo músicas lançadas na Argentina, lançadas no Chile, né? Tudo que era lançamento. Aí nós sentamos para ouvir um monte de disco e eu comecei a separar várias músicas. Né? E aí, depois que nós fizemos aquela coletânea, né, que ficou pronta, eu incluí mais algumas músicas que não eram tão latinas, mas que faziam sucesso em Manaus, como era o caso do New System, Let Me Take, que é um hino hoje em Manaus. Só que eu escolhi, em vez de escolher a versão Eurodance, eu escolhi a versão tribal. Já saindo do Eurodance, porque eu notava que a fórmula do Eurodance estava muito cansada. Então o New System tem 2 versões no disco dele. No lado A, ele tem uma versão meia euro, a base toda euro, e do outro lado ele tem uma versão chamada tribal, que era a versão que eu gostava de tocar. E eu encaixei essa versão também no disco, e aí fizemos o Latin Underground. Mas antes de sair o disco, eu dei um jeito dessas músicas entrarem em Manaus. Então as músicas começaram a tocar em vários lugares, em várias discotecas. O pessoal pegava, pô, legal isso aqui, vamos tocar. E eu dando corda pro pessoal, né? Vamos tocar, vamos tocar. Quando as músicas estavam bem estouradas, saiu o meu disco. Com todas as músicas que estavam tocando na época, o Latin Underground. Então eu considero esse disco aí talvez a melhor jogada de marketing que eu tenha feito. Foi uma estratégia de marketing. Eu, em vez de fazer um disco com músicas exclusivas que só eu tinha, que era a tendência minha até então, na realidade eu soltei as músicas para todo mundo começou a tocar doidado as músicas se tornaram hinos em vários locais, em vários clubes, e aí saiu o disco do Raidi. Então vendeu bastante em Manaus. Vendeu bastante. Foi o que mais vendeu em Manaus? Em Manaus, sim. Foi o que mais vendeu. Devido a essa estratégia. Já não vendeu muito fora daqui, né, porque era um tipo de música que praticamente estava tocando só localmente. Sim. O que puxava a venda para fora, por incrível que pareça, foi o Te Quero, do Tiburones, que é uma produção minha, mas que acabou fazendo sucesso no Nordeste, até em São Paulo tocou, inclusive os meninos viajaram para fazer show no Raul Gil, né, com a música, e fez um sucesso não somente em Manaus, mas na região toda aqui, pegando o norte praticamente todo do Brasil.
Mas só tinha essa música para puxar. E eu, Let Me Take. As outras músicas foram entrando aos poucos, né? Porque era muito diferente do que estava tocando na época. Esse é Raidi Rebelo, o programa Cultura em Tópicos, disponibilizado pelo canal Cultura em Tópicos. Vamos soltar mais uma imagem na tela para prosseguir seu 7º disco, Raidi. Que ano foi esse? 97? Esse aí já foi 97 para 98. Esse rapaz da capa é o mesmo? É o mesmo Raidi, com cara de... Você ainda jovem aí. Aí... Quantos anos é, Raidi, mais ou menos? Cara, eu tava aí com... Tava beirando os 40 já, né? Mas com rosto de menino, né? Aí tem 4 imagens divididas aí no verso, né? Já em CD. Foi lançado em vinil esse disco ou só em CD? Não, esse disco só saiu em CD. Na realidade, essas imagens que tem aí é uma montagem, porque a contracapa desse disco, ela tinha o nome das músicas. Né? Só que eu na época que estava montando isso aí, eu acho que eu não conseguia a contracapa e acabei completando. 6 aí, né? Ó. Tem uma referência do 6, tem uma referência do 4 e do 1. Exatamente. Né? Mas essa não é a contracapa original. Não é. Tá, não é. A contracapa dele tem o nome das músicas, como todos os outros. É porque na época eu não consegui. Essas músicas aí, esse disco assim, eu já fiz praticamente para cumprir o contrato com a Paradox. Quantas músicas foram faixas nesse disco? Esse disco aí, ele tinha 14 faixas. Sim. Né? Mas as músicas eram já no estilo underground, que eu não gostava, mas era o que tinha. Certo. Né? A Paradox, ela não concordava em comprar outros tipos de música, então teve que se fazer com o repertório que havia na Paradox. Então já houve um desgaste da tua parte? Já houve um desgaste bem grande, porque eu fiz o disco, eu tinha mais um disco para fazer com a Paradox, e aí eu fiz esse disco mais meio sob protesto, vamos dizer assim. Eu queria outras músicas, mas também não tinha essa facilidade, né? Porque o mercado, o cenário era mudou, aquele, né? o cenário era aquele. Tá As certo. músicas que tinham era aquela. E na época em Manaus também, nós estávamos com um movimento ali, 96, 97, 98, começou a entrar o movimento da Dance Music nacional. Eu comecei a ir para o estúdio, e foi nessa época que eu fiz vários remixes de músicas que estavam tocando. Né? Inclusive, nesse disco aí, tem uma música chamada The Body Shaker, tem uma música de um chileno também, que fazia sucesso aqui, chamada Equador. Sim. Né? E que são músicas que têm produções minhas, que eu pegava, por exemplo, no caso do The Body Shaker, eu coloquei um rap na música. No caso do Equador, eu também coloquei um rap. Então eu pegava as músicas e para tentar dar uma maior popularidade para as músicas, eu fazia algumas modificações, colocando uma parte de rap, que era uma coisa que o pessoal ainda gostava muito. Né? E também nessa época eu comecei a produzir muita dance music nacional. Né? E essa dance music, ela gerou um boom nas pistas de dança daqui de Manaus, porque eram músicas que a garotada gostava, e isso permitia até que as boates tivessem uma pequena sobrevida, porque as boates estavam caindo, estavam todas fechando, porque o estilo musical que estava entrando no mundo todo, não era só em Manaus, não era muito do agrado desse público. Sim. Então nós tivemos ali um período entre 99 e 2000, 2001, em que se tocava muita dance music nacional, uma boa parte delas produzidas no meu estúdio. Né? Já havia equipamentos que permitiam um certo nível de produção, então eu conseguia fazer alguma coisa no meu estúdio, outros DJs faziam com outros artistas em outro estúdio, e isso acabou dando até uma sobrevida para as casas noturnas. Mas a dance music, vamos dizer assim, em português, ela acabou não se sustentando durante muito tempo. Esse é Raidi Rebelo, Cultura em Tópicos. Vamos soltar mais uma imagem que eu acredito que seja o último disco. Esse aí não tem número, né, Raidi? Foi o quê?
Esse disco, na realidade, eu queria lançar um disco em português e a Sim. Paradox não topou. Isso foi que ano? Isso já foi em 98. Mas foi pela tua gravadora. Aí eu acabei fazendo, porque não está a contracapa aí, a gravadora é Paradox, mas não é da série da Paradox. A Paradox apenas prensou o disco, vamos dizer. Era um disco com 4 músicas, não é? 4 músicas em português. Sim. Né? Tinha Romance Dance, que inclusive é cantada por mim. Né? E tem outras músicas, Dance com a Gente, uma versão diferente, também cantada por mim. Dance com a Gente era uma música de 94, que, né, a gente fez uma nova versão no final da década. E esses discos eram músicas que estavam fazendo muito sucesso na época em português. As pessoas queriam comprar, mas não tinha. Só existia aquilo em gravador de rolo, em fita, mas o cara queria comprar o disco, ele queria ter o disco em casa. Então eu fiz em vinil, não é? esse disco com 4 produções minhas em português. Né? E vendeu bem, sabe? Eu acho que vendeu umas 20 a 25 mil cópias. Eu mandava prensar em São Paulo, trazia para vender. Esse foi o encerramento da série de lançamentos dos discos. Sim, esse foi. Aí não foi lançado. Desde aí não lancei mais nada. Mais nada. Porque aí houve a transição até num determinado ponto, que foi o seguinte: em 2001, aliás, eu fiz uma festa. Eu resolvi fazer uma festa chamada Noite do Flashback, que era uma festa que eu fazia no Shake desde 92. Fiz na Spectrum. E nessa época eu tinha saído da Spectrum, a Spectrum tinha fechado, e eu estava tocando na Crocodilos, que é uma casa muito menor. E eu falei, vou fazer a Noite do Flashback, mas não dá para fazer aqui na Crocodilos, é muito pequena. E aí eu resolvi alugar um local, eu com mais o cara que estava lá fazendo fazia a festa junto comigo na Crocodilos, tomava conta junto comigo, que era um dos libaneses, né? E nós resolvemos alugar o Manaus Park. Manaus Park era um estacionamento que funcionava ali na esquina da Joaquim Sarmento com a 24 de maio. Sim. Bem na esquina, onde hoje é a Galeria Flávio Espírito Santo, de Camelôs. Sim. Bem ali naquela esquina, já não tinha nada dentro, era um galpão grandão que era utilizado como estacionamento durante a semana. E eu aluguei aquele espaço e colocamos som e iluminação e fizemos uma festa ali. Cara, foi uma lotação absurda. Absurda. Sabe? Tipo 3, 4 mil pessoas no evento. A festa foi tão boa que nós fizemos a parte 2 no sábado seguinte. A Noite Flashback passou a ter parte 1 e parte 2, porque era para poder tocar todas as músicas. Aí fizemos durante o ano de 2001 e 2002 várias festas nesse local. De lá nós fomos para o Olímpico Clube. E aí ficamos 2003, 2004, 2005 no Olímpico, fazendo essas festas. E depois chega o Estúdio 5. Por essa época, né, com o advento dessas festas, quando eu já estava no Olímpico, em 2004, 2005, o Estúdio 5 começou a fazer uma festa chamada Estúdio Disco. Né? Eles fizeram a primeira edição, a primeira e a segunda edição, acho que em 94 e 95. Em 96, eles me chamaram para participar. E eu participei dessa edição de 96, com o nome de Estúdio Disco. Era feito na plenária, num local menor. Né? E aí, nessa festa, que foi muito boa, por sinal, eu acabei sendo convidado quase que... todo evento, né? Todo evento, né? Todo evento que tinha, eles me chamavam. Isso prevaleceu e eu continuei fazendo meus eventos. Como eu fazia os meus eventos, os eventos eram de muito sucesso, eu acabava sempre sendo chamado para tocar no Estúdio 5, né? Nesses eventos. E aí nós fomos
fazendo esse tipo de evento, acredito eu, até acho que até 2004, eu acho que nós fomos até 2010, eu acredito. Então, 2008. Até 2008, participando desses eventos no Estúdio 5. E aí nós tivemos um problema, eu tive um problema com o Estúdio 5 de valor de cachê, né, que eu achava muito baixo o valor que eles pagavam de cachê pela quantidade de pessoas que você colocava na festa e pela responsabilidade que você tinha, né? Você tocar para 3, 4 mil pessoas, você tem uma certa responsabilidade em cima de você. E aí os outros DJs que eram residentes da casa não toparam, não seguraram a onda e eu fiquei sozinho na exigência. Acabei tomando um castigo do Estúdio 5 aí de 1 ano e meio a 2. Mas acabei sendo chamado com todas as minhas propostas sendo aceitas 1 ano e meio depois, porque a festa começou a ter problema. Né? Começou a ter uma deficiência de público, aquela coisa toda, e eu fui chamado para fazer os 2 últimos eventos do ano, que eu acho que era 2009, 2008, uma coisa assim. Iriam ser 2 eventos, um em novembro e outro em dezembro. Eu fui chamado para fazer os 2 como convidado. Certo. Fiz o evento de novembro, estourou de gente, foi muito bom. Foi o ano que eu comecei a usar telões, videoclipes, eu comecei a mudar o meu sistema de tocar. Seguindo a tendência mundial, A tendência mundial, já começando a tocar com videoclipe, tecnologias, né? Começando a usar tecnologia, eu já estava com equipamento de ponta nessa época, e isso acabou dando um up no Estúdio 5. Certo. E acabou que nessa época houve um desentendimento entre o DJ residente e a própria direção do Estúdio 5, e eu acabei sendo escalado para tocar sozinho na festa de dezembro. Certo. Né? Aí toquei na festa de dezembro e aí fiquei sendo o DJ residente junto com o Fernando Araújo, né, que está comigo até hoje. E aí nós ficamos aí, eu acho que até 2015, 2016, houve uma mudança na administração do Estúdio 5, e o novo administrador, ele disse que o Estúdio 5 não ia mais promover eventos, que ele era um espaço de locação e que ele queria locar somente, não queria produzir evento como ele produzia a disco. Né? E aí me foram oferecidas 2 datas daquele ano. Havia uma data em outubro reservada para disco e havia uma data em dezembro. Aí o cara chegou para mim e falou: se você quiser fazer a festa, você só não pode usar o mesmo nome. Correto. Porque o cara disse que eu não sei nem de quem é esse nome. E na realidade eu poderia até ter usado, porque o nome Estúdio Disco, que era o nome deles, nem o disco nem o estúdio podem ser usados para registro de marca. Certo. Pelo fato de ser palavras de língua estrangeira e tal, tem alguma limitação nesse tipo. E aí inicia a tua trajetória ali de e aí eu mudei e fazer teus eventos próprios, né? Isso. Na realidade, todos esses eventos do Olímpico, até 2005, depois eu fui para o Rio Negro, 2006, 2007, 2008, fiquei até 2012, trouxe vários artistas, trouxe Black Box, trouxe Ice MC, né, trouxe o Snap, que inclusive fiz o show do Snap no próprio Estúdio 5, na plenária. Eu já fazia meus eventos, e aí eu peguei a disco, mudei o nome para Flash Disco e resolvi fazer, né? Lá tive que bancar, dar uma de doido também, né? Porque eu precisava... De empreendedor, né? Mas é que eu já conseguia fazer meus eventos, mas eu não estava preparado financeiramente para assumir o Estúdio 5, porque alguns furos acima dos eventos que eu fazia em relação ao Rio Negro, né? O valor de aluguel era, sei lá, 10 vezes o valor que eu pagava no Rio Negro. Então era uma conta que eu tinha que fazer bem feitinha, porque senão eu poderia ter prejuízo. Fora isso, eu ia ter que ter um som muito potente, porque o Estúdio 5 é grande, e eu não queria fazer na plenária, eu já queria entrar no pavilhão.
Eles tinham feito algumas tentativas no pavilhão, não tinha dado muito certo, né? E aí eu consegui entrar no pavilhão, fazer no pavilhão, mas eu tive que pegar até dinheiro em banco, cara. Tirei dinheiro emprestado no banco. Mas enfim, deu tudo certo. Mas enfim, né, deu Raidi? tudo certo. Eu consegui fazer as 2 datas e a partir daí eu comecei a fazer os eventos. Todos lá no Estúdio 5 da Disco. Depois criei a I Love 90 em 2018. Sim, E aí você vai dizer assim, pô, o anjo da guarda de novo, né? sim. Eu resolvi fazer a I Love 90 porque eu estava sendo pressionado pelo público mais jovem. Ah, Eles falavam, poxa, a gente queria uma festa nossa de anos 90, Certo. e que na realidade foi a década que mais gente teve dentro das discotecas e danceterias. década de 90. Foi a década de 90. Porque nos anos 70, além da população ser muito menor, nós tivemos 3, 4 casas noturnas em Manaus com capacidade para 300, 500 pessoas. Nos anos 90, nós tínhamos os clubes. Nós tínhamos Rio Negro, tínhamos Olímpico, tínhamos Bancrévia, tínhamos a Spectrum com capacidade para 2.500 pessoas. Né? Então, o maior fluxo de pessoas na música eletrônica foi os anos 90. Foi anos 90. E eu comecei a ser pressionado por esse Sim. público. Pô, faz uma festa só de anos 90 aqui no Estúdio 5 pra gente. E eu resolvi fazer. E no final de 2018, eu anunciei que faríamos a primeira anos 90 em fevereiro do ano seguinte. Cara, eu anuncio isso em dezembro. Aliás, minto, em outubro. Em dezembro eu ainda tinha mais um evento da Disco. Quando eu fui anunciar esse evento da Disco, a Globo tinha lançado uma novela que ia estrear em janeiro, chamada Verão 90. Nossa. Que era... E o tema Sim. da novela, a música, era o Technotronic, que era o tema que eu tinha escolhido para ser a música que ia estar na base do comercial. Eu acredito que você, como artista, vá lá no inconsciente coletivo e capte isso de algum universo paralelo, né, Raidi? Se conecta com... Na realidade o pessoal diz, universos ele estava lá paralelos. dentro do Estúdio 5, ele sabia, né? Não. É porque às vezes a pessoa desconhece Eu que acredito o que- Estúdio 5 hoje não tem mais Sim. nada a ver com a... Raidi, com a- eu acredito que seja a intuição de artista mesmo, que capta o futuro, o passado, né? Porque o artista tem essa capacidade, nessa imersão no universo e trazer coisas que... Eu sei que Difícil eu de anunciei, eu acabei inclusive fazendo algumas ações de marketing junto com a Rede Amazônica, né? Eu fiz alguns marketing, por exemplo, tinha um barco chamado Verão 90 que percorreu no sábado toda a orla, entrando ali pelo Igarapé do Tarumã, parando nos lugares e eu tocando como DJ, e a Sim. gente tocava para o pessoal que estava na praia. Né, tinha um sistema de som no barco e tal. Eles anunciando a estreia da novela Correto. Verão 90. E alguns dias depois da estreia da novela, estreou o I Love 90 no Estúdio 5, com uma lotação absurda. Né? Quase eu apanho do pessoal, porque os caras falavam, por que você colocou aqui na plenária? Porque eu coloquei na plenária, que era um Sim. lugar menor. Eu falei, pô, uma década só vai dar menos gente, né? Sim. Então, vamos colocar na plenária, que é um lugar menor, que é um lugar que cabe 5.000 pessoas. Deu 3.800, mas ninguém andava. Ninguém conseguia andar, porque o público do Estúdio 5 não é de ficar nas mesas, nem nas arquibancadas, porque lá na plenária tem uma arquibancada, tinha mesa na parte superior. Ficou ninguém, eu não vendi uma mesa na parte superior. Todo mundo queria ficar lá embaixo, todo mundo queria ir para a pista, queria dançar. Né? Então, eles acabaram, pô, tinha que ter colocado no pavilhão, pô, nós somos, né, nós somos um público grande, nós não queremos ficar aqui. Aí a outra festa foi para o pavilhão também, eu tive que dividir as datas da I Love 90 com a Disco, e hoje as duas festas convivem bem, graças a Deus. Eu conversei aqui com o Raidi Rebelo nessa aula maravilhosa a respeito da sua discografia, do seu relacionamento com o público, família, das histórias, dos seus eventos, enfim, do processo criativo também do Raidi. Eu vou pedir as considerações finais tua, Raidi. Infelizmente chegamos ao final do programa. Por favor. Olha, eu só tenho a agradecer, ou seja, pelo espaço dado, pela inteligência. Você consegue extrair de mim coisas sobre o qual eu nunca falei, cara. Essa parte de disco, de fita, né, essa parte técnica que eu tento
passar de uma maneira que as pessoas consigam entender, não é? Isso eu nunca tinha conseguido falar em nenhuma entrevista, né? Porque acaba as entrevistas sendo às vezes um pouco superficiais, sendo sempre muito focado em evento, em festa, essa coisa toda, e eu só tenho a agradecer por esse espaço dado a mim, não é? Uma espécie de vida que eu pude contar aqui um pouco, né? Do que eu passei, um pouco das coisas, da maneira como eu penso, da forma como conduzi a minha carreira até aqui, e isso me deixa muito gratificado e muito agradecido a você. Esse foi o Raidi Rebelo. Queria agradecer a presença do Raidi, queria agradecer Guilherme Leonardo na técnica de som, agradecer a Motonorte, agradecer também ao público, ao telespectador do Cultura em Tópicos e, sobretudo, a Deus. Tenha uma ótima semana.